O sol nasce lentamente sobre as planícies douradas da África subsaariana. A névoa suave da madrugada começa a se dissipar, revelando silhuetas altas que parecem tocar o céu. Entre acácias espalhadas e gramíneas que balançam com o vento, uma figura se destaca como um monumento vivo da natureza: a girafa. Com seus longos pescoços recortando o horizonte, elas caminham em silêncio, como se fossem guardiãs antigas da savana, majestosas, imponentes e, ao mesmo tempo, incrivelmente delicadas. A girafa é o animal terrestre mais alto do planeta. Um macho adulto pode ultrapassar 5,5 metros de altura. Isso significa que ela é mais alta que um ônibus urbano. E mesmo assim, seus movimentos são suaves, quase coreografados. Mas por trás dessa aparência tranquila, existe um ser adaptado à sobrevivência extrema. O nome científico da girafa é Girafa camelopardalis. Durante muito tempo, acreditou-se que existia apenas uma espécie, mas estudos recentes indicam que podem existir diferentes espécies ou subespécies espalhadas pela África. Entre elas, destacam-se a girafa masai, a girafa reticulada e a girafa de Angola. Cada uma possui padrões únicos de manchas, como impressões digitais. Nenhuma girafa no mundo tem manchas iguais. Essas manchas não são apenas beleza. Elas ajudam na camuflagem e também na regulação da temperatura corporal, funcionando como um sistema natural de troca de calor. Mas a característica mais impressionante é, sem dúvida, o pescoço. Muitas pessoas pensam que a girafa tem mais vértebras que os outros mamíferos. Surpreendentemente, não. Ela possui apenas 7 vértebras cervicais, o mesmo número que os seres humanos. A diferença está no tamanho. Cada vértebra pode medir mais de 25 centímetros. Esse pescoço longo permite que ela alcance folhas no topo das árvores, especialmente das acácias, onde poucos outros animais conseguem chegar. E aqui entra outro detalhe fascinante: sua língua. A língua da girafa pode medir até 45 centímetros. É escura, quase roxa ou azulada, o que ajuda a protegê-la do sol intenso enquanto ela se alimenta por horas. Com incrível precisão, ela envolve os galhos cheios de espinhos e arranca as folhas sem se ferir. Mas sobreviver na savana exige mais do que altura. A girafa vive em um ambiente compartilhado com predadores como o pantera-leão, o leão. Filhotes são especialmente vulneráveis. Nos primeiros meses de vida, muitos não sobrevivem. O nascimento já é dramático. A fêmea dá à luz em pé. O filhote cai de uma altura de quase 2 metros ao tocar o chão pela primeira vez. Essa queda, apesar de parecer brutal, ajuda a romper o cordão umbilical e estimula a respiração. Em menos de 1 hora, o pequeno já está de pé. Em poucas horas já consegue correr. Na savana, nascer significa estar pronto para fugir. Mesmo adultas, as girafas não são indefesas. Um único coice pode ser fatal. Suas pernas são poderosas e precisas. Há registros de leões mortos por um único chute bem direcionado. Elas vivem em grupos soltos, chamados de torres. Diferente de muitos animais, suas estruturas sociais são flexíveis. Não há um líder fixo. Os membros entram e saem do grupo com liberdade. Os machos travam combates impressionantes, conhecidos como necking. Eles balançam os pescoços como marretas, golpeando o corpo do adversário. Parece quase uma dança lenta, mas é uma disputa séria por território e por fêmeas. E mesmo com toda essa força, existe algo quase poético na presença da girafa. Ela raramente emite sons audíveis ao ouvido humano. Durante muito tempo, acreditou-se que eram mudas. Hoje sabe-se que se comunicam por meio de sons de baixa frequência, quase imperceptíveis, especialmente à noite. Gigantes silenciosas. Mas o silêncio da girafa contrasta com o barulho causado pelo ser humano. A população de girafas diminuiu drasticamente nas últimas décadas. Perda de habitat, expansão agrícola, conflitos armados e caça ilegal reduziram seus números em várias regiões. Em alguns países africanos, elas praticamente desapareceram. Organizações internacionais têm trabalhado para protegê-las, criando reservas e programas de monitoramento. Parques como o Parque Nacional Serengeti se tornaram refúgios importantes para a preservação da espécie. Mesmo assim, especialistas alertam:
A girafa enfrenta uma extinção silenciosa. Enquanto o mundo se preocupa com animais mais famosos, como elefantes e rinocerontes, a girafa sofre quedas populacionais menos divulgadas. E há algo profundamente simbólico nisso. A girafa enxerga mais longe que quase qualquer outro animal da savana. Seus olhos grandes e posicionados lateralmente permitem uma visão ampla do horizonte. Ela vê o perigo antes que muitos percebam. Talvez por isso seja vista em diversas culturas africanas como símbolo de visão, percepção e capacidade de enxergar além das circunstâncias. Sua anatomia também desafia a lógica. Para bombear sangue até o cérebro, a girafa possui um coração extremamente poderoso, que pode pesar até 11 quilos. Sua pressão arterial é 2 vezes maior que a de um ser humano. E mesmo assim, ao abaixar o pescoço para beber água, seu sistema circulatório impede que o sangue inunde o cérebro. Válvulas especiais e vasos reforçados funcionam como um sofisticado mecanismo de controle. Um verdadeiro milagre da engenharia biológica. Beber água, aliás, é um dos momentos mais perigosos para uma girafa. Para alcançar o solo, ela precisa abrir as pernas dianteiras e abaixar lentamente o pescoço, ficando vulnerável a ataques. Por isso, muitas vezes passam dias sem beber, obtendo grande parte da água das folhas que consomem. Na cultura popular, a girafa é frequentemente associada à elegância e à doçura, mas sua história é marcada por resistência. Fósseis indicam que ancestrais da girafa já existiam há milhões de anos. Ao longo da evolução, seu pescoço foi se alongando gradualmente, possivelmente como resultado de competição por alimento. Charles Darwin citou a girafa como exemplo clássico da seleção natural em ação. Hoje, vê-la caminhando na linha do horizonte africano é presenciar uma herança viva da pré-história. Ela não corre como uma chita, não ruge como um leão, não pesa como um elefante, mas sua simples presença transforma a paisagem. Ao entardecer, quando o céu se tinge de laranja e vermelho, as girafas parecem sombras alongadas contra o pôr do sol. Caminham em silêncio, mastigando folhas, como se o tempo não existisse. E talvez, de certa forma, para elas o tempo seja diferente. Elas vivem em média 25 anos na natureza. Testemunham secas, migrações, nascimentos e perdas. São parte fundamental do equilíbrio ecológico. Ao se alimentarem das copas das árvores, ajudam a podar a vegetação, estimulando o crescimento e mantendo o ecossistema saudável. Sem a girafa, a savana não seria a mesma. Há algo profundamente inspirador nesse animal. Ela nos ensina sobre perspectiva, sobre alcançar o que parece inalcançável, sobre permanecer firme mesmo quando tudo ao redor é ameaça. Alta, mas não arrogante. Forte, mas não agressiva. Silenciosa, mas essencial. A girafa é um lembrete vivo de que grandeza não precisa fazer barulho. E enquanto o sol desaparece atrás das planícies africanas, a torre de girafas continua seu caminho. Passos lentos, olhar atento, pescoços erguidos como se conversassem com o céu. Elas seguem, porque sobreviver para a girafa sempre foi uma arte.